Olá, signo de Sagitário, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, do Caminho da Estrela Ancestral, e hoje venho trazendo a sua previsão intuitiva e atemporal na energia do tarô e do baralho cigano. Lembrando que essas leituras elas são coletivas, portanto, não vão falar com todo mundo. Pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aqueles que se identificarem com a minha energia e desejarem uma leitura 100% focada na própria energia, a minha agenda de leituras particulares está aberta e as maiores informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Dito isso, Sagitário, vamos à sua leitura. Desejo boa sorte e vamos lá. Bom, vou começar tirando aqui o arcano maior que estará regendo o Sagitário essa semana. Por favor, baralho. Qual arcano maior estará regendo o signo de Sagitário? Qual arcano maior estará regendo o signo de Sagitário essa semana? Baralho, por favor. Arcano maior, Sagitário. A Lua, Sagitário, pode ser que eu esteja aqui me conectando com alguns sagitarianos que estão aí tendo que olhar para alguns medos, alguns receios, algumas inseguranças internas, né, Sagitário? A Lua fala muito sobre o nosso mundo interior, sobre aquilo que está dentro de nós e que as pessoas não conseguem ver e que algumas vezes a gente também não consegue ver, né? Que estão nas sombras. Então, eu vejo sagitarianos aí precisando lidar com algumas questões aí do mundo interior. Seja, como eu disse, medos, inseguranças, né? Questões. Vejo você aí numa semana um pouquinho mais introspectiva, vamos dizer assim. Sagitário vai até estar aí pelo mundo conversando com as pessoas, com aquele jeito bem sagitariano de ser, né? Mas ali dentro, um monte de coisa acontecendo, né, Sagitário? Vamos lá, o que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para Sagitário no dia de hoje? Quais são os arcanos que comunicam aqui com essa lua na mesa? Por favor, baralho. O que mais que podemos trazer para o signo de Sagitário no dia de hoje, baralho? O que mais que podemos trazer para os sagitarianos? Vamos ver. Três de espadas. As de paus. Quatro de ouros. Lado positivo. 5 de copas. 5 de copas. Desafio. Rei de ouros. Rei de ouros. Sabe, Sagitário, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que elas acabam machucando um pouco a gente, né? Às vezes é um contratempo, às vezes é algum imprevisto, às vezes é uma quebra de expectativa. Enfim, algo que vem e dói, machuca, né? Parece ser algo ruim. E à primeira vista, realmente, né? É aquela coisa que nós classificamos como ruim na nossa vida. Mas você sabe que às vezes o universo ele tem um jeito muito interessante de movimentar a energia, de fazer as coisas acontecerem, que
não é raro que num primeiro momento aconteça algo ruim e aquilo começa a desencadear um tanto de coisa, tanta coisa começa a acontecer a partir disso, sabe? Que depois, quando a gente olha para trás, a gente até agradece que aquela porta fechou, que aquela expectativa quebrou, que talvez se aquilo tivesse dado certo, isso aqui não teria acontecido agora, algo muito melhor muitas vezes. Então eu vejo, Sagitário, que você pode estar vivenciando aí alguns cortes, algumas coisas que, né, tem mexido com o seu coração, né? Tem aí partido o seu coração de um certo modo, mas é interessante que você entenda que você pode estar caminhando aí por uma interessante, um interessante início de fase, assim, sabe? O universo te levando assim para uma nova realidade, sabe? E o As de Paus, em geral, é uma carta que fala sobre inícios assim muito potentes, de inícios assim que eles têm muita força para mudar a nossa vida, né? Então, Sagitário, desde já eu te convido a confiar nas forças do universo, por mais que numa primeira visão parece que é o caos, parece que tá dando tudo errado, parece que, assim, o que eu posso te dizer é confia. Confia nos movimentos do universo, sabe? É aquela coisa, aquilo que não tem remédio, Sagitário, remediado está. E aí, a partir disso, você confia no universo, você confia na sua espiritualidade e deixa eles te guiarem, tá? Porque eu vejo você realmente aqui com uma grande possibilidade aí de um início muito próspero para você, muito bom, de muita empolgação, tá? E olha só que interessante esse ponto também, né? A gente tem um As de Paus, como eu disse, né? Trazendo esse novo início, e do lado desse As de Paus a gente tem um 4 de ouros, que é uma carta que fala sobre apego, sobre um apego excessivo, né? O 4 de ouros, muitas vezes, ele fala sobre quando o universo, a espiritualidade, né, seja lá como você nomeie isso, quer te presentear com as melhores coisas, quer, assim, deixar a coisa fluir na sua vida, né? E você tá aprendendo, sabe? Por conta do apego, por conta dessa coisa de muitas vezes a gente se prender naquilo que já é conhecido, muitas vezes a gente se prender naquilo que aparentemente é um pouco mais seguro, né? A gente acaba bloqueando mesmo o nosso caminho da prosperidade, assim, sabe? Então, é como se o universo estivesse ali querendo te presentear e você, não, obrigado, não quero, eu tô aqui, tô no meu mundinho, tô aqui com as coisas que eu já conheço e eu prefiro não ir adiante, né? Eu prefiro não pagar para ver, digamos assim. Só que nessa, né, você acaba bloqueando o seu caminho da prosperidade, porque a gente tem aqui na sua leitura, no desafio da sua leitura, um rei de ouros, né? E o rei de ouros, muitas vezes na mesa, ele vem falar sobre a prosperidade, sobre a abundância, sobre realização na matéria, sobretudo, né? No campo material. Então, Sagitário, você pode estar aí, né, nesse movimento aí de apegos, de repente aí de apegos a dores, né? Você pode estar ali bloqueando o seu caminho de prosperidade mesmo, sabe? Você pode estar aí num momento que você está deixando de crescer, né? Você está deixando de ir adiante, né? E como o ponto positivo aqui da leitura, a gente tem um 5 de copas, né? O 5 de copas aqui nessa mesa, eu sinto que ele vem falar muito sobre... Sabe aquela coisa que ela... Se não doesse agora, se não acontecesse agora, ia acontecer depois, sabe? Que em algum momento aquilo ia acontecer, né? Nesse caso, como a gente está falando de um 5 de copas, a gente está falando muito sobre decepção, né? Então, às vezes, Sagitário, é até importante que algumas coisas elas cortem o quanto antes da nossa vida, sabe? O quanto antes
de virar algo a mais, antes daquilo nos implicar ainda mais, antes da gente criar ainda mais expectativa, antes da gente fazer um tanto de movimento ali em torno daquela coisa, é bom que ela nos decepcione antes. É bom que ela seja cortada na nossa vida antes. Até para evitar mais chateação lá na frente, sabe? Eu sinto que Sagitário pode estar no momento aí que algumas coisas estão acontecendo para evitar chateação lá na frente, sabe? Para evitar uma dor pior lá na frente. Bom, indo adiante, o que mais que podemos tirar aqui para Sagitário? O que mais, baralho, que a gente pode trazer para Sagitário no dia de hoje, por favor? Sagitário. Signo de Sagitário. Aqui de novo na sua mesa, 4 de ouros, 4 de ouros, As de paus, de novo na sua mesa, As de paus, Seis de copas, 6 de copas. Lado positivo, o Hierofante, desafio, Rei de paus, Rei de paus. Definitivamente eu vejo o Sagitário muito preso a certas dores. Eu vejo o Sagitário apegado a certas dores. E você sabe, Sagitário, que muitas vezes o nosso último laço com alguma coisa do passado é uma dor. Às vezes a gente não quer se desfazer da dor para não se desfazer daquela coisa do passado. E a gente fica preso ali. A gente fica querendo ficar ali porque é o último laço. É o último vínculo com algo do passado. Eu sinto Sagitário ainda muito preso com algo do passado, com alguma dor do passado, sabe? E mais uma vez aqui, a sua mesa confirmando, sabe? Assim, o mundo acontecendo, as possibilidades acontecendo na sua frente, você é uma pessoa cheia de projetos, você é uma pessoa cheia de sonhos, você é uma pessoa que ainda tem muito que realizar. Então é como se a vida ela estivesse fervilhando na sua frente, pedindo para acontecer, só que você tá ali preso no passado. O 6 de copas aqui, ele conversa muito sobre o passado aqui com a gente, né? E o 4, e ele caiu, né? O 6 de copas caiu bem embaixo da carta do 4 do 4 de ouros. Ou seja, eu vejo você muito apegado ao passado. Algo que passou. Assim, é quase que um movimento de não aceitação de que algo passou, de que algo, sabe, não está mais no seu presente. E aí, como um desafio que vem a partir disso, nós temos um Rei de paus, e o Rei de paus é uma carta que fala, assim, profundamente de poder pessoal, de magnetismo, sabe? De ser uma pessoa interessante, sabe? O Rei de paus, ele tem muito essa característica também. Então, eu vejo aqui que Sagitário pode estar esquecendo o poder pessoal dele, porque essas prisões mentais, vou colocar assim, elas acabam drenando muito a nossa energia, muito o nosso poder pessoal. A gente acaba esquecendo quem a gente é, do que a gente é capaz, até onde a gente pode ir.
né? Então é refletir um pouco sobre isso, é pensar um pouco sobre isso, né? Quem que Sagitário é no presente e se faz sentido ficar preso a algumas grades do passado, sabe? Como ponto positivo, nós temos aqui o Hierofante, né? O Hierofante aqui, ele vibra na mesa muito no sentido de iluminação, sabe? Estando aqui embaixo do 5 de copas, né? Não tem jeito, né, Sagitário? Algumas evoluções para nós, elas vêm através do trabalho duro, né? Do trabalho de ter que encarar as nossas sombras, encarar as nossas frustrações, encarar as nossas tristezas, né? Lidar com as quebras de expectativa, né? E a partir disso a gente evolui muito, a gente cresce um pouco mais na vida, a gente começa a entender um pouco melhor como que a vida realmente funciona, sabe? Então eu vejo dentro de tudo isso, né, um grande processo de amadurecimento, de iluminação por parte de Sagitário. A gente pode até tá falando aqui de uma expansão de consciência, né? Quando a gente entende, né, por que algumas dores vieram e por que é importante a gente se libertar delas, né? E é a partir daí que a nossa vida começa a melhorar, não é verdade? Bom, finalizando aqui a leitura de Sagitário, vamos ver aqui um conselho final para Sagitário na energia do baralho cigano. Por favor, baralho, um conselho final para Sagitário. Um conselho final para o signo de Sagitário, baralho, por favor. O Sol, o coração, e o jardim. Baralho não, Sagitário. Sagitário. O baralho cigano, ele vem confirmando tudo que vimos aqui até agora. É hora de você se abrir para a vida. É hora de você iluminar tudo isso que você tem aí dentro de você, sabe? De abrir mesmo, de abrir para o mundo, de abrir para o universo, né? Sabe aquele movimento de se abrir para o novo, mas de verdade, assim, sabe? Com o coração, com a sua sinceridade mesmo, sabe? De deixar o que passou no passado, o que aconteceu já aconteceu, e a vida agora vem te convidando a se abrir novamente, a olhar o que mais tem aí para você no mundo. Você não viu tudo o que tinha para você até agora. A vida ainda tem muita coisa para te mostrar, você ainda tem muita coisa para ver, tá? Então se abra para o novo, se abra para as pessoas, né? Eu falo muito por conta dessa carta aqui, né? Se abra para as pessoas, se abra para as situações, sabe? Não se fecha não se tranca com as coisas do passado, sabe? É hora de você experienciar um novo, é hora de você se abrir, né? Aproveitar aí que nós estamos no início do ano, né? No início de um novo ciclo, e junto com esse ciclo fazer essa proposta para si mesmo, né? No sentido de se abrir novamente. Tá bom, Sagitário? Agradeço imensamente a sua presença aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.